Pessoal, deu um probleminha aqui no vídeo, eu tive que cortar ele. Mas aí continuando, né? No caso é o nosso quarto vídeo. O terceiro vídeo, no caso, ficou com 5 minutinhos, ficou curto, mas esse aqui dá para concluir o raciocínio que eu quero falar com vocês, né? Nós paramos dentro de viabilidade do projeto, que foi lá na aula do nosso encontro 11. Né? Viabilidade do projeto é saber que existem projetos e objetivos específicos que não dão certo, que você vai dar murros em pontos de faca, né? E aí eu dei a dica 13, né? Que não tente propor tarefas que não podem ser concluídas. Tá? Dei até o exemplo de construir uma casa em janeiro, por exemplo, que é um período de chuva. Só se você for fazer uma construção interna, mas externa é difícil, porque vai estar chovendo. Iniciar uma construção em janeiro é difícil, em período de chuva, né? A dica 14 é: descubra onde o projeto pode dar ou não dar certo. Pessoal, não queira ser ingênuo, tá? De achar que a sua ideia é maravilhosa e você é o cara e não vai ter erro. Projetos têm erros, tem algumas partes que pode dar errado, tá? Então já aponte aonde que são os lugares que possivelmente vão ter erros, tá certo? E a dica 15, assegure-se que o cronograma é realista. O que é esse cronograma realista? O cronograma, lembra que a gente falou lá atrás que é sobre tempo? Então, se você faz um cronograma, quero construir uma casa em um mês. Epa, peraí, será que você consegue? Quero contratar uma equipe de 100 pessoas em 2 dias. Opa, será que você consegue? Será que vai ser possível, dentro desse curto espaço de tempo, fazer de acordo com os objetivos, fazer bem feito e etc e tal? Né? Às vezes o cronograma que você fala, que você acabou de construir, foi feito apenas para atender um chefe. Não, vamos fazer assim que vai ficar bom, só para agradar. Mas um cronograma não foi feito para agradar, um cronograma foi feito para ser seguido, tá certo? Existe ajustes, existe um momento que pode ser que o que planejei pouco dá mais e o mais dá menos, sim. Só que a ideia real é que o cronograma seja a ideia prevista de como deverá acontecer, tá certo? Depois eu passo uma listinha para vocês. Aí depois, no 12º encontro. O 12º encontro, eu falei sobre o cronograma geral do projeto, né? Que é a priorização dos projetos. O que seria priorização dos projetos? Você colocar na frente, priorização vem de prioridade. Prioridade vem de primeiros. Quais são os primeiros? Qual vai ser as primeiras etapas que eu vou fazer? Né? O que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Qual vai ser a segunda, a terceira? Qual que é o nível de importância que cada um vai ter? Pode ser que no meio da coisa, vamos supor que está chovendo agora. Né? Em vez de eu rebocar lá fora, eu posso rebocar aqui dentro da casa. Não é verdade? Em vez de eu fazer um serviço lá fora, num ambiente externo, eu posso colocar uma cerâmica no piso, por exemplo. Estou dando um exemplo de viabilidade. O que é viabilidade? Não quer dizer que o projeto é inviável. Quer dizer que essa atividade de fazer um reboco no ambiente externo, agora, por estar chovendo, é inviável. E aí eu posso fazer um outro serviço aqui dentro que é viável. Então eu estou realocando, né, funções, né, atividades ao longo do projeto, tá certo? E para que a gente possa fazer essa análise de priorizar atividades ou priorizar projetos, eu preciso fazer uma análise de ambiente interno e externo. O que nesse meu projeto eu vou executar no meu ambiente interno, no meu ambiente de planejamento? O que eu vou executar que depende só de mim? E o que vai executar que depende de outros? Né? Por exemplo, se for em chuva, depende do fator climático. Então tem como eu construir no período de chuva? Não. Tem como eu comprar materiais domingo no material para construção? Também não. Né? Então, ou seja, o que é os ambientes internos? Né? Mas eu posso fazer no domingo, se eu quiser trabalhar num projeto, eu posso fazer a relação dos itens que eu vou comprar? Posso, porque aí depende só de mim. Mas eu posso comprar no domingo? Não, não dá, vai estar fechado, mas eu posso comprar na segunda. Então no domingo eu faço a lista, na segunda-feira eu compro. Vocês viram que eu simplesmente inverti aí o que eu vou fazer primeiro? Tá? É simplesmente isso. E aí, nessa aula aqui do Encontro 12, pessoal, eu passei para vocês aquela atividade que é sobre o cronograma geral para a gente visualizar o projeto. Né? Que aí no caso entra o item 6, que é os recursos do projeto. Né? Por enquanto eu estou falando só de 3 recursos, né? Eu acho que eu nem vou abranger muito não, eu não quero complicar muito a cabeça de vocês não. Mas basicamente o cronograma é dividido em 3 partes, né? Que é primeiro a gente fala de tempo, depois a gente fala de pessoas, depois a gente fala de recurso financeiro, ou material, né? Que seja. O que seria o tempo? Eu detalhar aqui os projetos que eu vou realizar, as etapas, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ou
etapa ou atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. E nessas atividades aqui, ó, lá na tabelinha, eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou por ano, 2020, 2021, 22, 23, ou por semana, semana 1, semana 2, semana 3, ou por dia, dia 1, dia 2, dia 3, enfim. A unidade de medida aqui em cima para você medir o tempo é a seu gosto aí, dentro do seu planejamento, do seu projeto, tá? Mas a ideia dentro do recurso temporal é dizer aqui as atividades. Então aqui eu tenho as atividades e aqui eu tenho o tempo. E eu vou dizer essa atividade, eu vou planejar ela para ser realizada nesse tempo. Essa outra atividade, eu vou planejar ela para realizar ele nesse tempo. E essa outra atividade, eu vou para fazer ela nesse tempo. Mas lá na construção, só colocar a atividade, e aí, que atividade que é essa? Lembre-se de que, na dica, precisa ser claro, estar claro. Quem bateu o olho no projeto vai entender. Se você simplesmente colocar lá assim, ó, atividade, e aí, que atividade que é essa? Né? Eu posso, por exemplo, na construção de uma casa, colocar a atividade seguinte, comprar o terreno, elaborar o projeto, comprar os materiais, depois de comprar os materiais, contratar o pedreiro, né? Coloquei 5 objetivos específicos, não é verdade? Só que eu posso pegar esse objetivo específico e colocar atividades nele. Eu posso dividir mais ainda o leque dele. Como assim dividir mais ainda? Comprar o terreno. Como assim comprar o terreno? Né? Escolher a localidade, seja um. Visitar as imobiliárias, né? As corretoras, seja outro. Né? E aí depois eu posso colocar até uma terceira colocação aí, que é tipo assim, fazer visitas em alguns bancos para fazer um levantamento de orçamento, de financiamento, enfim. Esse projeto, pessoal, quanto mais vocês pensarem, mais dá para crescer, colocar informações relevantes lá dentro, tá? Isso aqui é uma estrutura básica de um projeto, tá? Então, basicamente, aqui no recurso temporal atividades, tempo, tá bom? Eu posso dividir também aqui nessas atividades sobre fundação, alvenaria, acabamento, enfim, né? Recursos humanos. Quem são as pessoas que vai trabalhar? Não, desculpa, não é as pessoas. Quais os profissionais que eu preciso? Aqui nesse momento eu não penso no João da Maria, eu penso no profissional. Eu vou precisar de um engenheiro, de 3 pedreiros, de um carpinteiro, de um armador, de um pintor, vou precisar disso. Né? Os profissionais que eu estou dizendo. Tá? Então eu vou precisar nessa atividade 1 aqui, ó, que eu acabei de dizer, nesse período 1 aqui, ó, eu vou precisar de 3 profissionais tal, 4 tal, 5 tal. E simplesmente descrever a quantidade de profissionais. Lembra lá atrás que a gente falou sobre os agentes? Sabe aqueles agentes lá? Né, aquelas pessoas lá do projeto? É aqui que vão dizer agora a quantidade. Lá nós simplesmente dizemos o que cada um vai fazer, a atribuição de cada um, o cargo e a atribuição. E aqui eu vou dizer a quantidade que eu vou precisar. Tá? E na terceira fase, na terceira etapa do recurso material, que na realidade eu estou levando em conta mais o financeiro, né? Que é a quantidade de grana que eu vou precisar em cada fase desse projeto, certo? Se eu dizer que é por dia, eu vou ter que detalhar lá por dia, cada dia o que eu vou gastar. Se é por semana, eu tenho que determinar cada semana. Se for mês, semestre, ano, tá certo? É uma coisa seguinte, ó. Quando eu bater o olho aqui, ó, vamos dizer que a fase seja distribuída em meses. Quando eu bater o olho aqui em janeiro, eu vou saber o seguinte, que em janeiro eu vou realizar essa atividade, vou precisar desses profissionais e eu vou gastar tanto. É assim que a gente enxerga o projeto. Em fevereiro eu vou realizar essa atividade, vou precisar de tantos profissionais para realizar isso e vou precisar de tanto recurso financeiro. Tá? Isso é o item 6, o 6.1, 6.2 e 6.3. Tá? Vocês têm 2 opções de fazer ela, que é de forma de escrita, textual, explicando isso, ou vocês fazerem isso de forma de tabela. Eu prefiro utilizar de forma tabela, que é visualmente mais fácil, mais compreensível, e como a ideia do projeto é fazer com que as pessoas compreendam, então a tabela é mais fácil de compreensão. E aí eu trago para vocês a dica 17, né? Voltando um pouquinho antes, eu até passei para vocês a ferramenta Brainstorm. Né? Brainstorm serve para vocês fazerem. Brainstorm significa tempestade de ideias.
É para vocês terem o máximo de 10 possíveis as pessoas que vão estar dentro do seu projeto. Às vezes você está com dificuldade, um problema e não sabe como resolver, mas os integrantes do projeto que você está trabalhando, eles têm ideias para te ajudar. Né? Então o Brainstorm é uma ferramenta que serve para você conseguir extrair ideias das pessoas que estão participando do seu projeto. Tá certo? Dica 17, né? Harmonize as prioridades do seu projeto. Isso que é prioridade, pessoal. Às vezes está chovendo lá fora, não dá para fazer o reboco lá fora, mas dá para fazer o piso aqui dentro. Tá? Não quer dizer que não é prioridade lá agora, que nunca mais vai ser. Não, nesse momento não é prioridade, né? Dica 16. Eu inverti aqui, né? Concilie seus projetos para evitar conflitos. O que eu quero que vocês reflitam é o seguinte, que numa empresa, pessoal, numa empresa de grande porte, por exemplo, tem muitos projetos ao mesmo tempo. Projetos de ampliação de estrutura, projeto de contratação de equipe, projeto para comprar maquinários novos, projeto para conseguir o certificado de ISO, certificado de qualidade, projeto de ampliar a produção e contratar mais pessoas. Tem diversos projetos ao mesmo tempo. E, normalmente, quem fica o chefe dos projetos, né, a pessoa que valida, que dá o sim ou não, essa pessoa está no topo da pirâmide, que é o gerente, o diretor, enfim, o executivo que seja, e ele pode ser que em momento nenhum ele fala, não, deixa esse projeto quieto aqui, ó, vamos empenhar nesse aqui. Vocês precisam pensar que tudo isso que eu estou falando é a construção de um projeto. Mas existe numa empresa 2, 3, 4, 5, 6 projetos que estão acontecendo no mesmo momento. Né? E que em algum momento pode ser que o seu projeto pise o pé no freio e acelere o outro, né? Por um motivo ou outro. Tá certo? Por exemplo, empresas agora nessa pandemia que estão ficando com os comércios fechados, né? Não tenha dúvida que paralisou muitos projetos e acelerou projetos, por exemplo, de fazer entrega delivery, de contratar pessoas para fazer entrega, de melhorar no serviço de fazer home office, enfim. Ou seja, projetos que estavam andando, que era importante naquele momento, hoje já não é prioridade mais. E a prioridade é investir no outro. Né? E se porventura houver interesse de conflitos, pessoal, dentro das pessoas envolvidas nesse projeto, o que significa? Significa que tem que colocar as prioridades retas. Tem que reaver o objetivo geral dos específicos. Tá certo? Não dá para trabalhar numa equipe que um empurra para um lado, outro empurra para o outro. Vai ficar assim, né? Um empurra para cá, outro empurra para lá e não vai acontecer, não vai concretizar. Um projeto para dar certo já não é fácil concretizar, mas para dar certo tem que estar todo mundo focado no mesmo alinhamento. Tá certo, pessoal? E aí, a aula do dia 8.4, nós falamos sobre o Brainstorm, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A aula do dia 14/4, 14º encontro. Falamos sobre os objetivos. Aqui. Sim, nós comentamos sobre os objetivos, né? Então a dica 19 é: crie um conceito no seu projeto, isso aí na cabeça do gerente, tá? Não estou falando do cabeça do cara que está projetando. Não estou falando na estrutura do projeto, não. Tá? É porque tem hora que eu falo sobre a estrutura do projeto e tem hora que eu falo sobre o que a pessoa que está construindo o projeto tem que ter de mentalidade. Então, o que essa pessoa que está construindo o projeto tem que ter de mentalidade? Crie um conceito no seu projeto, né? Crie ele, vai desenvolvendo ele, de tal forma que evite resultados ambíguos. O que é ambíguos? Sentidos duplos, né? E o meu objetivo era atender isso. E acaba que as pessoas compreenderam errado e deu isso aqui, ó. Então tem que ser de forma muito clara. Por isso que vocês precisam compartilhar as ideias com outras pessoas do projeto, para que não dê ruído, para que realmente o que você planejou, aquele foco, concretize naquilo. Dica 20. Veja se todos os envolvidos concordam com sua visão de futuro. Imagina trabalhar... Aí eu volto lá atrás. Por que se demite tanto? Tanto no governo, tanto nas empresas? Porque tem empresas, tem funcionários de todos os níveis que não concordam com a ideia do chefe. E aí, se o chefe está trabalhando em prol de um projeto e esse funcionário não concorda, e aí? Infelizmente vai ter que ir para a rua, porque eu quero na minha equipe pessoas que concordam comigo. Tá? Não é puxar saco, não estou falando de puxar saco, estou falando de pessoas que concordam no projeto, que estão dispostos em concretizar esse projeto. Certo? 18. Dica 18. Seja ambicioso, mas evite comprometer-se com o impossível. Sonhe alto, busque alto. Estou falando do cara que está fazendo o projeto. Sonhe alto, cresça, né, busque. Só que não vá
em prol do impossível. Ah, eu vou para Miami amanhã, eu vou fazer o curso de inglês, vou casar com a rainha e vou ser milionário amanhã. Opa, peraí, tudo impossível. Né? Vai pautando a sua vida, seja ela empresarial e pessoal, dentro de princípios que sejam possíveis alcançar. Tá? Dica 21. Verifique se até agora, né? O que nós fizemos até agora? Falamos do objetivo geral, dos específicos, falamos das pessoas envolvidas, falamos das forças impulsoras, das forças resistentes, falamos dos recursos que a gente vai utilizar. Verifique até agora aqui, ó, se o seu conceito, se o seu projeto, igual ele está agora, ele é atingível, tá? E nunca se esqueça, pessoal, um projeto ele sempre pode e deve sofrer alterações, de adequações, de mudanças, de ajustes, de melhorias. Sempre deve. Bom, aula, deixa eu ver aqui, nossa próxima aula, encontro 15, é esse que eu comentei. Nosso encontro 16º, que foi do dia 22 agora, que está recente, que é a ênfase do projeto. Pessoal, eu expliquei toda essa estrutura até agora para vocês compreenderem o que é mais ou menos a estrutura do projeto, certo? E aí eu estou aprofundando um pouquinho mais. E aí eu vou falar agora sobre ênfase do projeto. Esse nome, ênfase do projeto, é só para vocês entenderem, mas ele não existe, apaga ele aí, ó. Ele não existe lá dentro da estrutura do projeto. Esse nome, ênfase do projeto, não existe na estrutura. A ênfase do projeto é a junção dos objetivos específicos, do indicador, da prioridade, da atual situação e da meta. A junção desses 5 itens aí, pessoal, é a ênfase do projeto. Entendeu? Isso mesmo. Então, o que eu quero comentar com vocês agora, por final, que lá no item 2 é objetivos específicos. Beleza. O item 2.1 é a descrição que vocês construiu do seu objetivo específico. Agora vocês vão voltar lá no objetivos específicos, lá no item 2, e vão fazer a ênfase dos projetos. Ou seja, quanto mais projetos, quanto mais objetivos específicos você tiver, mais ênfase do seu projeto você vai ter. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu dei um simples exemplo de construir uma casa com 4 objetivos específicos. Mas um governo, por exemplo, vou dar o exemplo do governo federal, tem 22 ministérios. É um objetivo geral e 22 objetivos específicos. Dentro dos objetivos específicos tem um indicador, as prioridades, a atual situação e as metas. E aí, dentro de cada ministério acontece centenas e centenas de atividades. Cada atividade tem uma prioridade, uma situação atual e uma meta. Então vocês perceberam que o projeto é muito amplo, é muito amplo. Estou dando um exemplo bem simplesinho aqui de quatro objetivos específicos para vocês entenderem a estrutura. Né? Então o que é o item 2? Objetivo específico. O 2.1, por exemplo lá, né? Deixa eu olhar aqui para vocês aqui o objetivo específico que eu dei o exemplo lá para mim ficar alinhadinho com o objetivo específico que eu mandei para vocês. Essa disciplina aqui é recursos humanos. Tem que estar alinhado, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Achei. Ó, objetivo específico. Comprar um terreno. Esse é o comprar um terreno. Objetivo específico, 2.1, comprar o terreno. O que seria o item 2.1.1, que é o indicador? O que é o indicador? O indicador significa é o que você espera desse item depois que ele tiver resolvido. O que você espera desse item depois que ele tiver resolvido? Depois que ele tiver comprado? Para que você compra um terreno? Por quê? Né? E aí vem a resposta. O que é esse indicador? Né? Por que você precisa comprar o terreno? O que se espera dele? É a localidade da construção. É aonde que vai ser o local da construção. É isso que eu espero. Tá? Isso que é o indicador. Aí depois, o item 2.1.2, que é a prioridade. Prioridade do quê, professor? A prioridade desse objetivo específico. Dessa atividade, melhor dizendo, né? De 1 a 10. Não dá para ser tudo 10. Tá? Todo mundo vai estar envolvido na mesma coisa? Né? Então, normalmente, são colocados de 1 a 10 o seguinte, ó.
esse é o 10, esse é o 9, esse é o 8, esse é o 7. É muito comum a gente ouvir assim, ó, nossa, é prioridade número 1, número 1. Número 1 significa que tem o menor peso de importância. O correto de se dizer, perante a estrutura de um projeto, é que é prioridade número 10. É que é a maior prioridade possível, o maior peso possível a prioridade. Aí o item 2.1.3 é a situação atual. Né? Qual que é o objetivo específico 1 aqui que nós estamos falando, que é comprar um terreno? Né? Comprar o terreno. Qual que é a situação atual? Não existe nenhum local para construção ainda. É essa que é a realidade. E o item 2.1.4, né? Conseguir adquirir o terreno no máximo com um mês de procura dentro dos preços que eu quero. E aí você pode colocar valor, etc e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, que a estrutura é essa. Dentro do objetivo específico, eu vou lá e coloco um indicador, né, que é a resolução dele, a prioridade, a condição atual e a meta dentro desse objetivo específico. Quanto mais objetivos específicos, mais vai ter indicador, prioridade, atual e meta. Tá certo? E aí, professor, no objetivo específico 2, da mesma forma. No objetivo específico 2 lá, ó, realizar o projeto, que é um serviço feito por um engenheiro, por um arquiteto, né? Qual que é o indicador? O que é indicador? É o que se espera desse item resolvido. Então, o que é? Né? É ter o projeto da construção pronto, né? Como é que vai ser feito? Então, tá aqui, ó, vai ser feito assim. E esse projeto já registrado no CREA. Então, é isso que eu espero. Né? Quando eu falo assim, ó, meu objetivo específico, realizar o projeto. Né? O que eu espero desse realizar o projeto? Eu espero que eu tenha o projeto concluído, registrado no CREA, prontinho para me construir dentro dos conformes que eu quero. Tá? Qual que é a prioridade? Primeiro tem que ter o terreno. Número 2, a prioridade, né? a segunda ordem, que é o de 9, o peso, o segundo maior peso aqui, ó. E a situação atual? Eu não tenho ainda um projeto, eu ainda não sei como é que vai ser a construção dessa casa. E a meta? Confeccionar o projeto no prazo de no máximo de um mês, no valor de tal, por exemplo. Né? E o objetivo específico 3, orçar e comprar os materiais de construção. O que é um indicador? Que é o item 2.3.1. O que é um indicador? É o ter os materiais para trabalhar. Porque se eu não orçar e não comprar, eu não vou ter os materiais. Então, esse objetivo específico, quando ele estiver concretizado, eu vou ter os materiais de construção para trabalhar. Né? Qual que é a prioridade? Primeiro é o terreno, depois é o projeto, depois o material. Né? Então, na terceira ordem aqui, ó, 10, 9 e 8. É o peso número 8. Né? Qual que é a atual situação? Não tem nenhum material na obra. Se não tem nem terreno, nem projeto, não tem material. Né? E a meta é conseguir realizar 10 cotações e comprar os produtos, por exemplo, das empresas mais baratas possíveis. Fazer isso no prazo máximo de 2 meses, por exemplo. Ótimo, né? Isso aí, ó, é um indicador, prioridade, situação atual e a meta do objetivo específico 2.3, que é orçar e comprar os materiais de construção. Depois, por fim, aqui o item 2.4, né? Que é o 2.4 é contratar o pedreiro. Né? Qual que é o indicador? O que é indicador? É o que se espera desse item resolvido. Por que eu quero contratar um pedreiro? O que eu espero? Eu espero que esse cara construa a casa. Só isso. Né? Qual que é a prioridade? Primeiro o terreno, depois o projeto, depois os materiais. Né? Tem algumas pessoas que optariam o oposto aqui, né? Primeiro contratar o pedreiro, para o pedreiro ajudar a fazer o orçamento, para depois fazer a casa. Ótimo. Aí é só inversão. Aí é a prioridade do seu projeto. Você quer comandar tudo? Então você vai contratar o pedreiro depois. E vai ser feito baseado nas suas regras. Você quer que ele te auxilie no orçamento e na construção da sua casa? Então você vai contratar ele primeiro. Né? Dentro da estrutura do seu projeto, você que vai viabilizar isso aí. Né? O que eu espero? Construir a casa. E depois, então, é o item, para mim, a prioridade número 7. Qual que é a situação atual? Eu não tenho nenhum profissional habilitado para construir a casa ainda. E qual que é a meta? Que esse cara construa a casa em 8 meses. Ou seja, em 8 meses eu vou lá no cronograma, lá no recursos lá, eu vou dividir, são 4 etapas, eu vou dividir então 2 meses por etapa, né? Por exemplo.
né? Pessoal, então basicamente, tudo que a gente fez até agora aqui, ó. Ah, sim, eu não falei as dicas ainda, né? A dica 22. Assegure-se que todos os envolvidos aceitaram os objetivos do seu projeto. Tá vendo que toda hora eu falo sobre isso? Porque todo mundo tem que estar alinhado. Se não tiver alinhado, não vai acontecer. Por isso que às vezes vocês estão sofrendo dificuldades para construir o projeto, que às vezes é um projeto muito simples ou muito difícil. Se for muito difícil, você não vai conseguir raciocinar. E se for muito simplesinho, você não vai achar argumentos para escrever sobre ele, né? Então a dica 22. Assegure-se de que todos os envolvidos aceitam os objetivos propostos. Dica 23. Assegure-se de que todos os objetivos são mensuráveis. É possível acontecer. Comprar um terreno é mensurável? Eu vou lá e compro o terreno, né? Elaborar o projeto é mensurável? Sim, eu contrato um engenheiro, né? Comprar os materiais de construção é possível? Sim, eu tenho dinheiro, vou lá, faço o orçamento e compro. Contratar o pedreiro? Sim, eu vou lá e faço uma busca aí de pedreiros ou de construtora para realizar um projeto, né, que seja, uma equipe de pessoas. Então são coisas mensuráveis, são coisas possíveis. Não é ir na lua, voltar de jatinho, sei lá, e fazer coisas e falar, isso não é possível, é impossível acontecer, né? Dica 24. Pense em quanto um objetivo será relevante quando será alcançado. Então, cada vez que vocês forem elaborar um objetivo específico, vocês têm que pensar aqui, ó, que tanto que ele vai ser relevante, né? Dica 24. Esteja pronto para descartar os objetivos de baixa prioridade. Então, não tem prioridade? Descarte ele. Ou então deixe ele para depois. Tá certo? Ele não é prioridade nesse atual momento, né? Pessoal, então, basicamente, tudo que nós falamos na nossa disciplina até agora, né? Falamos de plano de ação, né? Que eu faltei eu comentar essa parte, né? O plano de ação é basicamente a estrutura de como fazer alguma coisa, né? Quem, como, onde. Se você se sentiu perdido, né? Ao longo de um projeto você se sentiu perdido, você faz um plano de ação para um grupo de pessoas, para detalhar o que cada um vai fazer. Então eu resumo, eu finalizo esse nosso quarto vídeo aqui. No caso deu 1 hora e pouquinho mais de vídeo, né? Deu 3, deu 20, deu 60... Deu 70 e poucos minutos. Deu 1 hora e 10 minutos de gravação, mais ou menos, né? Então o que acontece, pessoal? O ideal é que vocês, até agora, no conteúdo da aula, né? Nós estamos exatamente dentro do planejado, tá, pessoal? Eu fico até feliz porque, assim, por mais com todas as turbulências que nós estamos tendo com a EAD, significa que eu estou conseguindo planejar bem o que eu quero planejar, o que eu preciso planejar. Nós temos um conteúdo desse tamanho e nós temos um período, né? E eu distribuí esse conteúdo dentro deste período. Por isso que eu ando rápido, eu não posso parar, o tempo não para, e eu sempre cobrando, pressionando, porque é o cronograma, pessoal, é o cronograma. E isso é um projeto, tá? Eu levo a minha vida como se fosse um projeto, sempre baseado em metas, tá? E eu tenho meta, sim, de concluir todos os assuntos que a gente precisa abordar nessa disciplina. Então nós conseguimos concluir até agora a metade de tudo que precisa ser dito nessa disciplina até o presente momento. Tá certo, pessoal? Então vocês precisam analisar tudo isso que eu comentei, tá? Todos esses assuntos que eu comentei, mas gravem na cabeça de vocês. Se vocês estão sofrendo dificuldades na construção do projeto, não misture as coisas. Existe uma estrutura de projeto e existe o seu projeto. Talvez o que você está ficando maluco é no seu projeto, na hora de construir ele. Que realmente não é fácil, pessoal. A construção de um projeto é feita ao longo de um tempo, tá? E precisa de pessoas. Quanto mais pessoas que entendem disso, que conseguem colaborar com isso. Certo? Por isso que o simples fato de ir no mercado comprar um extrato, eu posso elaborar um projeto disso, mas é tão simples, tão irrelevante que eu vou quebrar a cabeça e não vou dar conta às vezes, né? E às vezes se eu pensar em construir uma nave para mim na Lua, também é um projeto que está muito longe, muito fora da minha alçada, né? Da minha capacidade, e eu não vou conseguir construir. Mas vocês conseguem construir sim um projeto na altura de vocês. Tá certo? Só olhar para a empresa de vocês, que vocês estão trabalhando, ou que vocês trabalharam, ou que vocês querem trabalhar, né? Ou na igreja, ou numa organização, ou numa instituição pública, e elaborar essa etapa. Tá certo, pessoal? Eu espero ter colaborado com vocês nessa revisão. Eu sei que eu falei muito, mas eu simplesmente eu simplifiquei aqui, ó, todas as etapas que vocês precisam compreender, tá certo? Eu espero que vocês
tenham compreendido, me manda aí a síntese. Eu sugiro vocês fazerem uma síntese, ou a pontuação, um tópicozinho, tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, a etapa, tudo que eu falei, tá? Que todo esse assunto aí vai cair na prova, tá certo? Pessoal, tenham um bom dia, tá? E aí, hoje é o nosso último encontro, né? Vai ter a prova na próxima aula. Depois que passar a prova, o nosso encontro já vai ser de outro formato, vai ser lá pela plataforma, que aí a gente vai mudar tudo para a gente obedecer as regras da FAR, tá? Tá certo, pessoal? Tenha um bom dia.